Oba, chegou. Tá todo mundo aí? Bom te ver novamente. Oi, gente. Que raiva, não sei o que aconteceu. Se foi minha internet que caiu, enfim. Vamos continuar? Até perdi onde eu tava. Bom, Você estava falando sobre o livro Psicologia e Eficiência Industrial e que ele sim. estava fazendo seleção de trabalhadores. Sara, pelo Oi. slide que você passou, eu não consegui acompanhar essas datas que você colocou de 1903 e os anteriores. Só tem lá a partir de 1913 com o Gutenberg, o Hugo lá, alguma coisa. Não, na verdade, eu não coloquei tudo, não. Coloquei, acho que só o que é mais necessário para vocês estudarem, porque, assim, os outros é só mais uma contextualização, assim, histórica, para vocês saberem mais ou menos o que está acontecendo. Tá, joia. Eu gosto de colocar nos slides, assim, os mais importantes, para vocês poderem estudar depois no momento de revisão, né? Deixa eu só ver se está gravando. Tá ainda. Vou voltar, então. Nesse livro que o Mustenberg fez, ele também estava falando sobre ocupação de vários cargos, né? E construindo testes para avaliar esses conhecimentos das pessoas, as habilidades, as competências para o trabalho que ele estava aplicando. Nesses estudos que ele fez também, surgiu uma necessidade de, se a gente for ver aqui, é até estranho falar, mas era necessário na época, que ele fez um esquema de minimizar a conversa entre os trabalhadores, porque ele acreditava que isso fazia diminuir a eficiência no trabalho. Então, nesse livro também ele fala sobre essas questões que a gente vê aqui muito mais como para auxiliar a organização do que o trabalhador nesse momento, né? Nesse período também dessa estruturação da psicologia industrial, ainda não psicologia organizacional do trabalho, tem um nome que muitas vezes vocês vão ver também, Taylor, que ele é engenheiro na sua formação, né? Ele é formado em engenharia, e ele desenvolveu a administração científica. Essa administração ela tinha o objetivo de orientar as práticas das organizações e aumentar a produtividade do funcionário. Ele escreveu um livro que chama Os Princípios da Gestão Científica, e esse livro ele é tomado como um marco inicial da administração, como campo profissional. Então, quem estudou administração, quem teve algum conhecimento, vai ter ouvido falar de Taylor. Então, a gente pode ver que a administração ela também vai colaborar com a psicologia organizacional do trabalho dentro de alguns aspectos. E nesse livro de Taylor, tem 4 princípios básicos de gestão que ele fala, que a gente vai usar muito na questão da psicologia organizacional. E são esses quatro princípios são... cada trabalhador, cada trabalho, né, ele deve ser analisado e descrito detalhadamente para otimizar e executar as tarefas específicas. O segundo item que os trabalhadores devem ser contratados de acordo com as suas características, né, relacionada dentro do seu desempenho de trabalho, e cabe, então, ao gerente avaliar esses funcionários para identificar essas características. O terceiro, os trabalhadores devem ser treinados para executar suas tarefas. Então, ele vai falar muito de treinamento, que é das funções do psicólogo na organização. E, por último, os trabalhadores devem ser recompensados por sua produtividade, para incentivar, para ter um melhor desempenho. Então, vocês viram que, por mais que seja conceito da administração, também são válidos para a psicologia organizacional. E essa proximidade das ideias desses dois teóricos, do Mustenberg e do Taylor, ela revela que eles estavam no mesmo momento ali, com as mesmas preocupações sobre o mundo do trabalho, e com certeza tem a ver com o processo de industrialização da época,
que foi no final do século XIX e começo do século XX. Nesse período também aconteceu um crescimento muito grande da população na maioria dos países. Então tinha uma maior demanda por produtos, por bens, por serviços. Então, quanto maior a demanda por produtos, maior a demanda de trabalho de trabalhadores. Então foi tudo nessa mesma época. Então, nesse período inicial da psicologia industrial, uma grande vertente também que contribuiu a partir de 1920 tem as ideias de Elton Mayo, que as ideias dele revelam uma importância para a gente considerar os fatores sociais implicados na situação de trabalho. Então, não é só... O Elton Mayo falava que não é só trabalho e empresa e trabalhador. A gente também tem que dar um olhar para as questões sociais, né? Então, nesse momento, ele vai trabalhar junto com as ciências do comportamento, que é a psicologia, a sociologia, para tentar dar esse olhar social para o trabalhador. Ele divulgou um livro que chama Os Problemas Humanos da Civilização Industrial. Esse livro é de 1933. E essa obra ela é muito usada para relações humanas e também para o RH, dentro de recursos humanos, que foi através desse Elton Mayo. Então, depois que a gente define esses marcos iniciais, né, os primeiros passos aí da constituição da psicologia industrial, ao longo da história também, eu deixei lá no capítulo que eu deixei para vocês nos slides, eles fizeram um resumo bem didático de cada período, apresentaram uma figurinha estruturada, uma figura, uma imagem, que são as estruturas e de que maneira o desafio, a oportunidade está ligado com as respostas, e eu queria muito passar aqui enquanto eu falo, mas não deu certo. Então, vocês vão ver aí dividido, quem está com o slide aberto, 4 figuras, que são 4 momentos principais históricos, né? Tanto de organização da sociedade, quanto das abordagens e dos métodos que os psicólogos e os estudiosos usaram. Então, a primeira parte, ela vai falar, né, o primeiro momento histórico, ela vai falar das características desse período inicial de construção de um campo novo, de uma nova disciplina. E vai se destacar muito as questões das demandas sociais, que colocaram os primeiros desafios para esses psicólogos e esses estudiosos. Então, as características importantes dos contextos social, econômico e político desse primeiro período foram principalmente aquele processo de industrialização, né, a Revolução Industrial e a invenção de novas máquinas. E nesse momento estava tudo muito rápido, né, o avanço das ciências, da biologia, e tinha uma estruturação de uma crença da natureza humana. E aí foi necessário também, começou a ter aquelas primeiras pressões por reformas sociais e a luta contra a exploração do trabalho, porque nesse momento ainda não estava muito definido assim, o que é exploração, o que não, quantas horas por dia um trabalhador deve fazer, né, dentro da sua saúde. Então foi essas primeiras lutas contra a exploração do trabalho, que nesse momento ganhou uma voz através da teoria marxista. E depois teve a Primeira Guerra, que vai trazer mais indústrias, né, mais problemas, mais sobrecarga de trabalho para as pessoas. Nesse momento também, nesse primeiro período, na década de 30, depois da Primeira Guerra, teve uma queda na Bolsa de Valores, né, que a gente chama de depressão, a Grande Depressão. E nesse momento também, tudo acontecendo, deu início à Segunda Guerra. Então, esses conjuntos de eventos históricos que aconteceram sempre estavam ligados com a maneira com que o trabalhador era visto e a maneira com que os gerentes, né, organizavam essas questões. E aí surgiam muitos desafios, que eram questões para a psicologia industrial poder responder, né? E a gente tem que enfatizar também que nesse momento existia também avaliações psicológicas,
para ajustar o homem, o trabalhador, né, que até então era meio rural, e aí teve a Revolução Industrial, ele teve que trabalhar com máquinas, então teve esse ajuste para o homem trabalhar com máquina. E vai se consolidar o que no primeiro item aí está descrito como Human Engineering, que é o desenho de equipamento para o uso humano. Não basta só eu ter uma máquina lá, uma indústria, eu tenho que adaptar essa máquina para o homem poder trabalhar e não ter lesões e poder desenvolver bem o seu processo, né? Já a segunda fase, que é até a década de 1960, é a expansão e a consolidação depois da guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos de 1945 até 1960. As principais características desse período, pós-guerra, é a reconstrução da economia, então, né? Reconstrução das cidades, da vida social das pessoas, de todas as dimensões, não só para aquelas pessoas que foram para a guerra, né? Mas todo momento. E teve a questão de reintegrar os veteranos de guerra a uma vida também, e foi um período de muita expansão, de muito crescimento. E teve o mundo bipolar, né, que era dividido entre as superpotências, tinha aquela oposição muito clara entre o comunismo e o capitalismo, era muito evidente nessa época, e especialmente nos Estados Unidos e na Europa, nesse momento, a psicologia industrial teve uma atuação muito grande já dos psicólogos, desde a questão de desenhar os esquemas de trabalho, e muito dentro de seleção, treinamento, introdução de novas técnicas, né, de novos equipamentos. E nesse momento, então, que aí vai se abandonar a psicologia industrial. E aí a gente vai substituir pela psicologia organizacional. Então, é nesse momento de 1945, 1960. Que aí, então, vai ter um foco maior dentro da organização e vai manter a questão de seleção como as principais atividades do psicólogo, incorporando uma atenção, o foco principal dentro de liderança, participação, de gerência. E é importante a gente destacar que nessa época aí, por volta de 1950, tinha novas demandas e várias novas teorias a respeito de motivação. Então, essas teorias de motivação estavam chegando aí nesse momento. E aí tem um estudo que apareceu muito nesse momento, que era de Maslow, não sei se vocês já ouviram falar, tem muito dentro da psicologia humanista. Ele publicou um estudo em 1945, que era motivação e personalidade. Ele propõe uma hierarquia, uma pirâmide mesmo, de necessidades do ser humano. E essa pirâmide que ele fez defende que o ser humano ele é sempre motivado por algum tipo de necessidade. Seja necessidade básica de alimentação ou seja outros tipos de necessidade. E ele sempre vai ter um potencial para crescer. E quando a gente está motivado, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e de sentir se modifica. Não só dentro do trabalho, ele falou, mas aí essa teoria foi usada para o trabalho também. E ele dizia que a gente está sempre motivado. E sempre que a gente alcança um objetivo, uma meta, automaticamente aquilo deixa de motivar a gente substitui por uma nova forma de nos motivar. Eu deixei essa pirâmide para vocês no slide, e aí, na base da pirâmide, né, que é a parte maior, tá as nossas necessidades fisiológicas. Então, as pessoas que ainda têm a necessidade de se motivar por questões básicas mesmo, de sobrevivência, comida, água, sono. E se a gente for trazer isso para o ambiente de trabalho, né, qual que é as nossas necessidades fisiológicas dentro do ambiente de trabalho? O nosso intervalo de descanso, o nosso conforto físico, se eu estou numa cadeira legal, numa luminosidade legal, o meu horário de trabalho, se não está muito cansativo.
E aí, depois dessas necessidades fisiológicas, ele diz que a segunda é a nossa necessidade por segurança, que é ter um trabalho seguro, uma remuneração, né, um benefício, que eu posso ter uma segurança ali, que eu vou permanecer no emprego por um tempo. Depois disso, tem as questões sociais que envolvem o trabalho, que às vezes algumas pessoas podem se sentir motivadas com isso também, que é amizades dentro do ambiente de trabalho, interação com os clientes, ter um chefe legal, amigável, né? E depois dessas necessidades sociais, a necessidade de estima, que é reconhecimento, responsabilidade, ter a possibilidade de ser promovido, ser reconhecido dentro do seu ambiente. E por último, no topo da pirâmide, está a questão da autorrealização, que é eu tenho um trabalho que me desafia, eu tenho uma autonomia, eu participo nas decisões, como que está o meu crescimento pessoal mesmo dentro desse ambiente de trabalho. Então, ele propôs essa pirâmide, e aí essa pirâmide foi muito utilizada pelos gerentes para saber, assim, como que eu vou motivar o pessoal que trabalha comigo, né? Quem que tem essas necessidades mais básicas de comida, água, repouso, horário de trabalho, ou o pessoal que está se motivando mais no topo da pirâmide, né? Que é a questão da autorrealização. E aí foi nesse segundo período que a gente fala que teve essas questões de motivação. Já no terceiro período, depois da década de 60, né, entre 1960 e 1970, foi um período de muitas incertezas para o mundo. Que aí teve a questão da Guerra Fria, que teve muitos conflitos, né, dentro de várias partes do mundo. Por exemplo, teve a Guerra do Vietnã, que está dentro da Guerra Fria. E falando de economia, apareceram alguns sinais de pós-industrial, né? Teve um crescimento maior no setor de serviços e o aparecimento daquelas ONGs, que são organizações sem fins lucrativos. Nesse momento também, o Japão se tornou uma grande potência econômica, depois da Segunda Guerra, né? Depois dele ter sido arrasado na Segunda Guerra, ele se tornou uma grande potência, e cresceram os conflitos no interior das organizações, né? Apesar de que nesse momento a gente começa a falar de qualidade de vida no trabalho, no campo da psicologia cresceram algumas críticas no modelo psicométrico de avaliação psicológica mesmo. E aí aqui a gente já está falando de psicologia organizacional e ela vai se ampliar para tentar entender e lidar com essas questões individuais e de análise. Então, o foco das mudanças deixou de ser nos pequenos grupos, né, e deu uma intervenção mais abrangente do psicólogo. E nesse momento também a gente vai ver o avanço tecnológico muito rápido, vai começar a dar uma atenção para a questão da ergonomia, de postura, de saúde do trabalhador mesmo, e os modelos de gestão também vai mudar nesse momento. E, por fim, a gente tem o período 4, né, que é o período das mudanças contemporâneas, que ele vai de 1990 a 2010, por aí. E aí vai marcar o final do século XX, o começo do século XXI, e essas décadas aí foram marcadas pelo constante processo de globalização, como vocês já sabem, pela mudança da força de trabalho. Então, teve um crescimento muito grande dos empregos temporários, né? O avanço na tecnologia também, que a gente nem consegue mais acompanhar, e esses impactos da tecnologia dentro do processo de trabalho, que está cada vez mais acelerado, e está implicando em novos modelos de gestão. O contexto social aí, ele foi marcado pelo período do neoliberalismo, que esse neoliberalismo ele defende uma restrição do Estado, né, sobre a economia, dá uma liberdade maior para o mercado, típico do mundo capitalista que a gente vive mesmo. Desapareceu aquela questão do mundo bipolar, né, que apareceu na Segunda Guerra, então deixou de existir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né,
a Alemanha se reunificou, teve a queda total dos governos comunistas na Europa, a Europa se tornando uma potência, e essa primeira década do século que a gente vive, ela está marcada dentro de alguns países capitalistas, inclusive os Estados Unidos, por algumas crises muito intensas, tipo em 2008, teve aquele estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que abalou o mercado financeiro e provocou uma crise bem grande. E a Europa também sentiu essa questão da crise. E, por outro lado, alguns outros países, nessa mesma época, de 2008, eles estavam trilhando um caminho alternativo, que eles não participaram muito dessa crise. E aí, nesses países, a gente pode englobar o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, que até é conhecido, está aí citado na imagem de vocês, como BRICS. Tá? BRICS é a primeira inicial de cada país mesmo. Brasil, Rússia, Índia, China. E aí, nesse momento, eles estavam mantendo um ritmo muito lento, mas a economia estava crescendo, não estava igual nos Estados Unidos e na Europa. Então, estava conseguindo manter aí um nível de emprego ok, dentro da média, e conseguindo se manter no mercado de trabalho. No nosso caso, no Brasil, nesse momento, teve uma leve diminuição das desigualdades sociais, teve algumas políticas aí de distribuição de renda, e não só no Brasil, nesses outros países que participavam dessa BRIC também estava assim, que são conhecidos como os países emergentes. E aí a psicologia organizacional, nesse momento, ela estava falando muito sobre a questão do estresse. Nesse momento, a gente ainda está falando, né? O foco dela maior, como ela conseguiu organizar as outras questões, então a gente estava falando mais sobre estresse, assédio moral, violência psicológica dentro do ambiente de trabalho. Então, ao mesmo tempo que cresce o nosso apelo pelo um balanço equilibrado na nossa vida profissional e familiar, então as pessoas começam a ver aí que ela tem que manter uma estrutura, assim, familiar de uma maneira ampla, né? E a vida profissional, elas têm que andar junto. Então, a gente começa a falar de ética, de justiça dentro do trabalho, do direito do trabalhador, da expressão, do desenvolvimento para todos os participantes de uma comunidade. Isso vai justificar uma inclinação dos pesquisadores para a questão de saúde do trabalho mesmo, nesse momento. Deixa eu só olhar a hora aqui. Não, tá ok. E a perspectiva que a gente tinha passou a ser de uma organização de dar essa atenção para alguns conflitos familiares, questão da aposentadoria também apareceu aí nesse momento. Então, vocês estão vendo que é tudo muito recente, né, que a gente participou dessa história. Então, quando a gente examina essa retrospectiva histórica aí, a constituição da psicologia organizacional, ela se desenvolveu sempre buscando respostas para os desafios sociais. Então, tinha um desafio e a psicologia organizacional tentava dar resposta para aquilo, dentro de um contexto social, um contexto econômico, tem muito a ver, vocês viram, as divergências políticas também, muito da tecnologia, e tudo isso que marcou, né, o século XX. Então, a história da psicologia organizacional, ela trabalha junto com a nossa história da humanidade mesmo, né? Que aí a gente entra nesse século XXI ainda com desafios intensos e ainda com desafios que nos preocupam. E dentro de cada período, o conjunto das práticas, né, do profissional de psicologia, ele vai se vincular numa base também social e cultural, que a gente não pode esquecer, não pode negligenciar isso, né? Então, sempre que a gente vai pensar um pouco aí sobre o desenvolvimento do trabalho, questão do trabalho, a gente vai pensar na história, na nossa história. Eu até deixei para vocês no portal, não sei se vocês viram, um trechinho do filme do Charlie Chaplin. Não sei se vocês viram. Que é o Tempos Modernos, que ele fala sobre muito desse início do processo de industrialização e como que era visto o trabalhador. Então, eu deixei lá, quem puder assistir, rapidinho, 5 minutos,
que aí tem o olhar lá do chefe na sua mesa de trabalho, os trabalhadores que faziam um trabalho muito manual ali, sem pensar. E aí ele faz toda uma questão de comédia em cima, mas a gente pode olhar com um olhar mais crítico para esse vídeo. Que aí ele vai apertando assim, e aí ele, para o momento dele de trabalho, ele continua assim, na mão, para falar que é assim que o trabalhador era visto, né? E não só em âmbito mundial, no Brasil também. E aí, aproveitando esse gancho, vamos falar então um pouco da questão do Brasil. Como que se desenvolveu, né, a psicologia organizacional no nosso país. Como vocês já sabem, até o final do século XIX, a nossa economia era escravocrata. Tinha muita questão dos escravos trabalhando. E aí, no Brasil, também teve um fluxo muito grande de imigração, de imigrantes europeus, imigrantes italianos, que aí, então, a história do trabalho no Brasil sempre está ligado com essa questão da imigração, que teve o cultivo do café, né, das manufaturas, dos pequenos negócios, e era principalmente no sul e no sudeste do país. Então, chegaram muitos estrangeiros no Brasil, principalmente em São Paulo. Se a gente pegar a história de São Paulo mesmo, a gente vê que fundou foram esses estrangeiros que chegaram, e aí eles ficavam nesses centros urbanos que estavam crescendo muito rápido, por exemplo, São Paulo mesmo, e aí eles começaram a construir os seus negócios, trabalhar nesse momento, e aí o pessoal que estava antes numa questão mais agrária, mais rural, foi indo para as cidades para poder ajudar essa questão da industrialização, né, que estava dando início no nosso país. E a psicologia mesmo, ela chegou nesse momento, na verdade é um pouco mais tardio, a psicologia ela se torna oficial no nosso país em 1960. Então, antes a gente vai ter um olhar psicológico, mas ela vai estar relacionada a esse cenário dessa época nas tentativas de se solidificar como ciência, de inovar no controle dos processos de produção mesmo, dessas transformações da economia, que ainda estava muito ligada à questão agrária, à questão rural, mas ela já estava dando os primeiros passos para a questão da industrialização. Existem também as tentativas de organizar os períodos no Brasil. Eu até deixei uma imagem para vocês lá, que psicologia organizacional, psicologia industrial, psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. Uma sequência de tentar organizar de como que foi essas fases do desenvolvimento no nosso país. E é importante a gente falar que quando eu falo de fases, de momentos, não significa que um vai eliminar o outro. Quando a gente entrou numa nova fase, o outro deixou de existir, não. Ele só vai aumentar o foco de visão. Os outros problemas ainda existiram, mas a gente aumenta a nossa visão e novos direcionamentos e novas perspectivas, né? Novas maneiras de intervir nesse momento. Então, o trabalho, né, que eu tinha dito para vocês, a profissão de psicologia, ela foi legalmente conhecida no Brasil em 1960. E aí ela já estava já existia alguns institutos, algumas organizações tentando organizar a questão do trabalho, mas elas não eram vinculadas à psicologia. Por exemplo, tinha um Instituto de Organização Racional do Trabalho, que ele falava muito sobre essa questão de treinar, de profissionalizar, de fazer técnicas, de ajustar o homem ao seu trabalho, em 1930. E a psicologia foi surgir para auxiliar nisso só 30 anos depois, em 1960. Então, é engraçado a gente pensar, né, que a história da questão organizacional foi 30 anos antes mesmo da psicologia ter sido consolidada, né, oficialmente reconhecida no nosso país. E, bom, teve no governo de Juscelino depois, né, que ele ficou de 1956 a 1961, se não me engano,
teve uma crescente, um pico muito forte de industrialização. Ele trouxe a questão dos automóveis internacionais para o Brasil, instalação de montadoras de automóveis mesmo no nosso país, e aí cresceu uma necessidade muito grande de ter mão de obra qualificada, porque se eu trouxe uma montadora de automóveis para o meu país, mas não tem pessoal para trabalhar, então cresceu muito a questão de qualificar as pessoas para trabalhar naquilo, principalmente a partir do governo de Juscelino. Então, e aí nesse momento também, um pouco depois disso, teve um movimento de crítica muito grande dentro da atuação do psicólogo no Brasil, principalmente depois do regime militar, coincidiu com o término do regime militar. Então, eles tiveram uma crítica muito grande do psicólogo organizacional, que era falado que ele ainda estava trabalhando naqueles modelos industrial, da psicologia industrial, que ele não tinha se atualizado. E ele foi um dos mais criticados, assim, dentro da profissão de psicologia. E estava com o estereótipo, assim, de ser um profissional descomprometido com as questões sociais, de que ele não procurava se melhorar. Estava tudo mudando, mas o psicólogo não. E aí teve esse momento de crítica que foi importante para melhorar, né? E em 1984, pouco tempo depois disso, tiveram 2 psicólogos da área de psicologia social, que é a Silvia Lane e Vanderlei Codo, e eles fizeram muitos textos, eles trabalhavam junto, falando sobre o psicólogo na organização, dentro da organização, e esses textos foram muito importantes para apontar a questão da psicologia e da prática profissional, que mesmo os psicólogos organizacionais, que eles estavam daquela questão do trabalho, que eles tinham que ter esse olhar um pouco da questão social. Então, no Brasil, esse olhar foi em 1984, bem tardio, se a gente for ver. Então, eles estudavam de que tinham muitos psicólogos que estavam trabalhando ali sem qualquer perspectiva crítica, sem olhar esse lado social. E muitos psicólogos sendo críticos, mas não trabalhando, não colocando a mão na massa. Então, esse texto, essa coletânea de texto que eles lançaram, foi muito importante para refletir, né, esse papel do psicólogo dentro de todo esse momento, e que tem que ter esse olhar social, né, esse olhar para as necessidades do trabalhador, não só da empresa, da organização, mas um olhar principalmente para o trabalhador. E aí foi nesse momento que iniciou o 3º estágio, né, do desenvolvimento do trabalhador, para assumir esse papel, para compreender não só a questão de equipes e de organizações, mas entender a questão individual do trabalhador. E aí teve, nesse momento também, nessa 3ª fase no Brasil, que a gente começa a falar sobre os problemas de saúde do trabalhador. E a gente vai abrir o nosso leque para entender também, nesse momento, as questões dos serviços públicos, dos hospitais, das organizações de saúde, das cooperativas. E tudo isso a gente estava ampliando o espaço para as ações do psicólogo também. Então, quando aumentava as organizações, aumentava os serviços, também aumentava o olhar do psicólogo. O pessoal está falando que está travando o vídeo. Qualquer coisa, vocês me interrompem. Alguém falou que estava travando. Bom, já estou finalizando aqui, depois eu vejo se deu certo a gravação, e aí quem perdeu alguma parte, volta. E aí, em 2001, que a gente vai falar do Conselho Federal de Psicologia, né, dentro do Brasil, eles fizeram a primeira revista da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, foi só em 2001, é muito recente. Então, foram lançados os periódicos dentro dessa área no Brasil, e estava principalmente na Universidade Federal de Santa Catarina. E também registrou, em 2001, em Florianópolis, a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que ia agregar os profissionais da área.
Então, só em 2001 que a gente falou sobre uma Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional. Em 2004, teve o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, que aconteceu na Bahia, e aí teve muita gente, mais gente do que eles esperavam, muitos profissionais, para dar essa visibilidade na questão da sua profissão e da produção de conteúdos mesmo, produção de artigos, para estudar esse ambiente de trabalho. E essas iniciativas do Conselho Federal de Psicologia, elas fortaleceram o reconhecimento do psicólogo, né, que hoje em dia tem um outro reconhecimento, graças a esses congressos, essa sociedade brasileira, que aumentou o nosso olhar. E a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional, ela lançou em 2009 um manifesto é um manifesto do trabalho mesmo, foi em 2009 que eles lançaram, e eles falam algumas questões de organizar a questão do trabalho, a importância da organização como um mecanismo socialmente criado, que vai atender a necessidade do coletivo e também vai atender a necessidade em termos de cultura, de política, de gestão. Eles vão falar também das transformações que ocorreram no campo, né, do processo de alargamento, de aumentar a visão do psicólogo e da quantidade de psicólogos que se tem agora no Brasil. Então, vão aumentar esse olhar e vão falar a respeito da condição de trabalho também, que tentar lutar contra isso, contra as condições de trabalho precária, contra ainda alguns processos que a gente se vê de exploração mesmo. Então, em 2009, eles lançaram esse manifesto. Bom, acho que é só isso por enquanto. Eu falo tão rápido, gente, vocês me interrompem. Eu vou encerrar aqui o vídeo para ele não ficar muito longo, e aí depois a gente abre para perguntas. Só um minutinho.